E aí, meus amigos, tudo tranquilo, tudo joinha? Espero que sim. Meu nome é Sérgio Cacciola e desta vez eu trago para vocês uma videoaula rápida sobre os transistores. Vamos conhecer, vamos falar um pouco sobre esse componente tão importante da nossa eletrônica, que veio lá do tempo da eletrônica analógica, substituindo as válvulas. E hoje temos aí os microprocessadores que têm milhares, milhões, bilhões de transistores dentro do seu invólucro, não é mesmo? Se não fosse os transistores, talvez nem existisse eletrônica digital. Bom, vamos conhecer esse componente? Segura aí, venha comigo! Então vamos lá. O que é o transistor? O transistor é um componente eletrônico que possui três regiões semicondutoras, como aqui embaixo. Uma região mais à esquerda conectada a um terminal, a um lead, uma conexão central, que é um outro material também semicondutor, e outra região à direita, conectado ao terminal à direita. As utilizações típicas de um transistor são basicamente três. Primeiro, ele trabalha como chave eletrônica, como amplificador ou como oscilador. Tá? Como chave eletrônica, ele é muito usado quando você quer dividir, quando você quer acionar um circuito. Acho que uma das coisas que me vem em mente agora, mais comum, é quando você tem um circuito com baixa corrente, baixa tensão, e você quer chavear alguma carga num circuito de alta corrente ou alta tensão. Você precisa fazer esse chaveamento sem fazer com que passe pelo seu circuito, mais ou menos como eu disse na aula de relé. Então, com uma carga pequena, tá? Com uma tensão, uma corrente pequena, eu consigo injetar esse sinal na base do transistor e ele chaveia, funcionando como uma chave liga-desliga, acionando o outro lado do circuito, fazendo funcionar a parte da carga com mais tensão e mais corrente que estaria no outro lado mais isolado. Mas existem inúmeras, como chave, acho que é muito usado. Se eu quiser acender uma lâmpada, eu posso colocar o dedo numa parte de um circuito, a minha corrente, a minha tensão é tão pequena dentro do que a gente solta no dedo, né, naturalmente, e isso seria suficiente para excitar a base do transistor e fazer com que ele passe a conduzir e acender uma lâmpada. Isso eu acho que é o exemplo mais típico de uma chave digital. E assim a sua imaginação vai te levar a vários outros circuitos que utilizam o transistor como chave eletrônica. Como amplificador, ele é muito utilizado quando você tem um sinal, uma tensão baixa, e você quer amplificar isso para um outro circuito. Então, você tem transistores que têm um HFE bastante alto, em que você injeta, sei lá, um sinal de 1 volt, ele vai sair 3 volts, ele amplifica esse sinal. Ou até mesmo os amplificadores de áudio, mas não é tão por aí, é mais realmente por sinal. E como oscilador, que seria a terceira forma, eu disse 3 formas. Chave eletrônica, amplificador, e a terceira como oscilador. Geralmente em circuitos astáveis, monostáveis, em que você controla ele acendendo e apagando, oscilando, gerando um clock num circuito. Tá? Essas são as 3 formas mais típicas e mais usuais de um transistor, mas existem outras. Aqui eu ainda descrevi algumas coisas. Quais os tipos de transistores existentes? Tá? Existem os unipolares e os bipolares. Dentro da família unipolar, nós temos o FET, tá? Que é um Field Effect Transistor, que é um transistor de efeito de campo. Tá? Como o nome já diz, ele funciona através do efeito de campo elétrico na junção PN ali, ou NP, tanto faz. A segunda forma é o JFET, tá? Que é o Junction Gate Field Effect Transistor. É a junção do canal do transistor de efeito de campo. Usa materiais portadores de carga colocados perpendicularmente em seu contato direto com o seu canal para que possa controlar a passagem de corrente elétrica. E o terceiro e último modelo desses transistores unipolares é o MOSFET, é o Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, ou seja, transistor de efeito de campo metal. É o tipo mais comum de transistor de efeito de campo, em circuitos tanto digitais quanto analógicos. Ok, isso resume a família dos unipolares.
E os bipolares, também chamados de BJT, que advindo do inglês Bipolar Junction Transistor, ou em português, que seriam, ao contrário, seriam TJB, que é o transistor de função bipolar. Eles se dividem em duas espécies, e são os mais comuns e mais encontrados, e são os mais usados atualmente, claro. Então nós temos o tipo A, o tipo NPN, e o tipo B, que é o tipo PNP. São as duas divisões, as duas ramificações dos transistores bipolares. Ok, vamos descrever um pouquinho os transistores bipolares. Como eu disse, o tipo A, ele é do tipo PNP, desculpe, o tipo B, né? É tipo PNP, e o tipo A, NPN. Essas são as junções. Como eu disse, um transistor é composto por 3 elementos, certo? Aqui em cima, 3 elementos semicondutores. Aqui estava a caixinha e eu não dei nome a esses elementos. Tá? Aqui embaixo eu estou dando nome a esses elementos. Nós temos o elemento P, neste caso, neste exemplo, ligado ao emissor desse transistor. Temos o elemento N, nesse caso ligado à base desse transistor. E temos outro elemento P ligado ao coletor desse transistor. Por isso dizemos que esse transistor é do tipo PNP. Lê-se sempre do emissor para o coletor. Tá? Emissor, base, coletor, PNP. A simbologia de um transistor PNP é essa que nós estamos vendo aqui logo abaixo. Nós temos o emissor com uma seta apontando para a base, para essa linha reta. Nós temos o coletor e temos a base. É bom frisar que, a título de curiosidade também, as setas nos símbolos eletrônicos geralmente apontam para o negativo, ok? Então, nesse caso, ele está dizendo que o negativo é o centro, o negativo é a base. Bom, se eu sei que o negativo é a base, eu tenho um N na base, eu só posso ter P e P aqui no lado. Então, eu sei que esse é um tipo PNP, perfeito? Assim, a outra divisão, que é o NPN, o outro tipo de transistor, que é o NPN, nós temos o emissor com N, a base com P e o coletor com N. Tá? E o símbolo dele está aqui, é igualzinho ao símbolo do PNP, porém a seta aponta o negativo para o emissor, para fora do conjunto. Tá ok? Então este é o símbolo de um transistor NPN. Quando fazemos análise ou quando vamos explicar alguma coisa sobre transistores, nós costumamos analisar sempre e somente o PNP. Porque tanto faz o PNP e o NPN, a única coisa que muda é o sentido da seta, ou seja, o sinal no final do resultado. É só o sinal, um vai dar positivo, outro vai dar negativo. Eu vou dizer mais ou menos isso por aqui, vou mostrar mais ou menos isso aqui, no funcionamento de um transistor BJT. Nós temos aqui, antes disso, deixa eu não pular o que eu fiz, eu criei umas dicas aqui que são interessantes, tá? São uns macetes. Então, eu já até falei, escapou naturalmente. A seta aponta sempre para o lado negativo, tá? Então o negativo está no centro. Se o negativo está no centro, eu tenho outro macete, uma outra dica que você pode pensar, olha, a ponta da seta, a ponta está na placa. Vamos imaginar isso aqui uma placa, um traço reto é uma placa. Então se a ponta está na placa, PNP, ponta na placa, ok? Aqui do lado direito eu tenho aqui na placa nada, porque a ponta está para fora. Ele está apontando para a placa? Não. O que ele tem para a placa? Para a placa nada. Então na placa nada, NPN. Na placa nada, NPN. Isso é só um macete, tá? Porque vocês que estão estudando eletrônica vão se deparar com esses símbolos e vão ter que responder em suas provas se isso aqui simboliza um PNP ou um NPN. Agora tá fácil, né? Aponta para o centro é o negativo, é um PNP. Não aponta nada, nada na placa, ou lembre que aqui é um N, porque aponta o negativo para fora. Então, se aqui é N, aqui é P, aqui só pode ser N, então é um NPN. Tem aí 2 dicas aí para vocês utilizarem nos momentos propícios. Bom, vamos voltando aqui embaixo. O funcionamento de um transistor do tipo BJT. Como eu disse, vamos imaginar o seguinte. Segundo Kirchhoff,
ele diz que a soma de todas as correntes que chegam a um nó, no lugar de nó, vamos trocar a palavra nó por componente, que dá no mesmo, é igual à somatória de todas as correntes que saem desse nó, desse componente, vamos dizer assim. Tá ok? Então, usando a lei de Kirchhoff, vamos ver o seguinte. Nós temos aqui uma corrente que sai do I base, tá? Que sai da base, eu chamei de IB, o I da base. Ele vai para dentro do transistor. No coletor eu tenho também um IC, que também está entrando. Então, a soma do IC com o IB, ele é igual ao meu IE. Tá aqui, IE é igual a IB mais IC. Vamos analisar o mesmo efeito aqui, a mesma fórmula, neste outro transistor, que é o nosso PNP. Vamos ver aqui. Eu tenho o IE entrando e o que eu tenho saindo? O IB e o IC. Porque, veja, ele é o negativo desse. Esse aqui é o positivo desse. Aí vocês, esse aqui é o negativo, esse é o positivo, tá? Então, vocês verifiquem que a única tensão entrando, a única corrente entrando entra pelo emissor, vai sair pela base pelo coletor, correto? Então, a somatória de IC e IB é igual a IE. IE igual a IB e IC. A fórmula é a mesma para os dois casos. Por isso que você vai ver muitos professores, muita gente ensinando eletrônica, falando sempre, e geralmente, dos tipos de transistores NPN, e não muito sobre PNP. Ok? Eu queria explicar como funciona um transistor, mas de uma maneira bastante simples. Eu não quero, nesta videoaula, entrar em fórmulas, em cálculos. Eu estava querendo fazer essa videoaula algo bem mais genérico, como fiz a dos outros componentes. Para a pessoa que realmente está iniciando agora, ter uma noção do que faz. Uma noção bastante concisa, bastante firme sobre o que faz um transistor. Mas ainda não é hora dessa pessoa entrar nas fórmulas. Isso eu vou fazer em videoaulas futuras, ok? Então, o que eu quero fazer é... Eu vou comparar para vocês, de uma maneira bastante interessante, vou substituir um transistor por uma torneira d'água. É muito parecido, o funcionamento é muito parecido com uma torneira d'água, onde eu atribuo a entrada da torneira como um coletor, o registro dessa torneira como a base e a saída dessa torneira como o emissor. Tá ok? Então, eu estou falando, mais uma vez, como esse transistor aqui. Tá ok? Este modelo, que como vocês viram, é do tipo NPN, tá bom? Então vamos lá, eu vou até rabiscar alguma coisa aqui. Deixa eu mudar a cor da minha caneta, mudar para uma cor vermelha. Eu vou dizer, como eu falei para vocês, eu vou dizer que o meu emissor, o meu coletor manda energia por aqui, no caso a água por aqui. A minha base vai controlar esta emissão. O meu emissor, eu vou mudar a cor de novo. O meu emissor vai receber a água que sai daqui. Essa cor ficou muito sem graça. Vamos de novo. Muito clara, não é? Então o emissor vai receber a água que vai sair daqui. Tá? E que por sua vez é controlada pela base. Tá ok? Isso simboliza mais ou menos o trabalho de um transistor. Quanto mais eu abro a torneira, quanto mais eu abro esse registro, mais água vai sair no meu emissor. Tá certo? Quanto mais eu fecho esse registro, menos água sairá na boca da torneira. Até o ponto em que eu fecho essa torneira por completo e corto todo o fluxo d'água aqui. Eu tenho água aqui à vontade para passar, mas a minha base, o meu registro está fechado e não deixa passar. Percebe? É assim que funciona um transistor. Quando eu excito a base, quando eu injeto aqui uma corrente, ele deixa passar a minha tensão aqui. Claro, tudo isso tem cálculos, a corrente daqui também é calculada. Se eu injetar muito, eu queimo esse transistor. Se eu colocar pouco, ele não conduz, ele fica numa região que nós chamamos região de corte. Não sai nada aqui, embora eu tenha aberto, abri pouco, não o suficiente para sair água. Tenho a
a condição de saturação, o estado de saturação dele, que é o ponto que eu abri de tudo essa torneira. Por mais que eu abra, está saindo toda a água que tinha aqui. Eu posso até abrir mais, mas não vai resolver nada. E tenho a condição de condução, que é o momento em que eu começo a abrir aqui e ele começa a sair água aqui. É o estado de condução do transistor. Ele tem sempre esses 3 estados. Corte, condução e saturação. Ok? Que eu fiz uma simulaçãozinha, ainda para entendimento de transistor, como funciona um transistor. E eu coloquei aqui uma fonte de 12 volts, coloquei um miliamperímetro e um microamperímetro. Tá? Nós temos aqui um resistor, na realidade um potenciômetro de 80 kΩ, tá? Que eu vou deixar aqui em cima no zero, 80 kΩ, que seria a parte de cima da torneira, né, do registro. Por quê? Porque eu estou ligando ele à base e tem uma chave onde eu vou conectar ou desconectar esse circuito. E tudo isso conectado a uma lâmpada, que está ligada ao coletor do transistor Q1, que é o BC338, e o negativo da minha fonte conectado ao emissor desse mesmo transistor. Ok? Circuito bastante simples. Deixa eu só ver se eu consigo ampliar um pouquinho mais esse transistor, esse circuito, para que vocês possam ver na totalidade dele. Isso, é o maior que ele vai ficar nessa tela. Então, eu vou simular esse circuito, está aqui. Nesse momento eu estou com a chave desligada, eu não tenho corrente passando para a base do meu transistor e não tenho corrente passando pela minha lâmpada. Minha lâmpada está apagada. À medida em que eu vou acrescentando, ou melhor, à medida em que eu vou diminuindo a resistência nesse potenciômetro, eu vou fazendo com que aumente, desde que eu ligue a chave, né? Senão não vai passar nada. Chave ligada, veja, está deixando passar um pouco de corrente, é claro, tá? Porque está passando pelo resistor de 80K um pouquinho de corrente, 151 microamperes, e pela lâmpada está passando 16,3 miliamperes. Não é o suficiente para excitar a lâmpada, para acender a lâmpada. À medida em que eu diminuo a resistência desse meu potenciômetro, eu vou aumentando a corrente na base e vou mexendo com esse transistor até o momento, e veja, à medida que eu vou aumentando na base, ele vai conduzindo mais para o coletor, para o transistor, vai conduzindo mais e ele vai liberando maior passagem de corrente para a lâmpada. E eu vou excitando esse transistor até o momento em que essa lâmpada acende. Vejam aqui, esse símbolo significa que a lâmpada acendeu. Então, no momento em que ela acende, eu tenho 270 microamperes. E pela lâmpada passa uma corrente de 28,5 miliamperes. Vai dar uma diferença de quase 100 vezes, tá certo? Veja, eu estou jogando aqui uma corrente de 270 micro, ele está conduzindo 28,5 miliamperes. E minha lâmpada acende. Se eu vier aqui desligar a corrente, minha lâmpada apaga e acende, sem novidade. Muito bem, esse seria o momento de condução desse transistor. Tá? Lá em cima, quando ele estava zerado, que ele não estava acendendo minha lâmpada, eu estava num momento de corte do meu transistor. Aqui eu estou no momento de condução, e se eu continuar aumentando a corrente aqui, ele aumenta a corrente que passa pela lâmpada, a lâmpada vai até mudando o brilho, até chegar ao estado de saturação desse transistor. O que significa? Olha, eu estou no máximo do transistor. É o máximo que ele vai conduzir. Se eu tivesse como aumentar aqui mais, que eu não tenho, ele talvez aguentasse mais um pouco, desde que ficasse dentro da corrente suportada pela base. E nessa diferença entre a saturação e o máximo que ele aguenta, não adianta eu mexer, não adianta eu brincar nessa região, que não vai aumentar a minha corrente no coletor. Tá? Ele já está em estado de saturação. Agora, se eu aumentar demais essa corrente aqui e superar a corrente que a base aguenta, nesse momento eu estarei queimando o meu circuito, o meu transistor. Ok? Então é isso. Quando eu diminuo a corrente, ele diminui também a corrente no coletor. Eu vou diminuindo a corrente na base, eu vou fechando o registro da minha torneira e a água no coletor, no emissor, coletor vai diminuindo também, tá vendo? Olha,
vai diminuindo e minha lâmpada vai apagando até esse momento que ela apagou. Ou eu vou lá para a região de corte desse transistor e ele está totalmente apagado a lâmpada. Ou eu realmente corto o meu circuito. Muito bem. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui. Eu tinha colocado as dicas, tinha colocado essa explicação sobre fluxo de corrente. Sim, claro. Eu coloquei também alguma coisa sobre encapsulamentos. Tá? Quando você for na loja comprar um transistor, você vai ter formatos de transistores diferentes. Além, é claro, dos códigos. Você, como eu sempre digo, não só para transistor, mas para a maioria dos componentes, você tem sempre que conhecer as especificações elétricas e as especificações de cada componente, e o transistor não é exceção, está no respectivo datasheet, que é a carta impressa, emitida pelo fabricante do componente, com tudo que você precisa saber desse componente para fazer seu projeto. Ok? Então, independente dos códigos, dos modelos, da função de cada um, nós temos os encapsulamentos, que por curiosidade estão aqui. Você tem o TO92, que é esse pequenininho comum, aquele que é um pouquinho maior, o TO92B, esse é o A, o B, o C, o 126, o 220, o 3P, esse que não é tão fácil de ser encontrado por aí, que é o 1839, e este aqui, que geralmente é para grande potência, né? Você tem um antigo, muito conhecido, que é o 2M3055, era usado em televisores da Philco na época, enfim, numa época mais passada, enfim, são transistores de um pouco mais de potência. Se você tem uma fonte de tensão na tua casa, que é uma fonte chaveada, não é uma fonte eletrônica, você pode procurar lá que grudado nos dissipadores de calor, você vai encontrar algumas dessas peças com TO3 lá. Bom, e fuçando na internet eu acabei encontrando, não sei se vocês conseguem ler aqui, não sei se é japonês, chinês, coreano, isso, enfim. Eu acabei encontrando na internet desse vendedor uma série de fotografias de transistores com seus respectivos encapsulamentos. Tá ok? Então eu estou colocando aqui para matar a curiosidade de vocês e para que vocês conheçam outros tipos de encapsulamentos. Não quer dizer que estão todos aqui não, tá? Existem muito mais. Muito bem, e aqui você vai vendo, olha, tem até o TO92 aqui, o 126P, enfim. Aqui tem alguns SMDs, você percebe pelo tipo de terminal, de conector dele, né, de lead. Enfim, tem aí uma série de componentes para vocês se divertirem. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado, entendido o que é e para que serve um transistor. Mais para frente eu virei com outras aulas, onde nós vamos calcular alfa, beta, nós vamos calcular ganho, nós vamos aprender a polarizar, que resistor nós colocamos na base, enfim. Mais para frente eu vou dar outras aulas de transistores um pouco mais aprofundadamente, ok? Por enquanto é isso aí, vamos voltar para o computador, segura aí. Então é isso, o que eu queria hoje era exatamente mostrar o que é um transistor, como ele funciona, te dar uma ideia de para que serve um transistor. Dessa maneira você passou a conhecer mais um componente da nossa eletrônica, ok? E como eu disse já na aula, eu ainda farei mais algumas aulas sobre transistor, que é um assunto bastante grande, exige muito tempo e muitas aulas. E isso vai acontecer naturalmente lá para frente, ok? Então se você gostou, clique ali no joinha do YouTube. Se você ainda não é cadastrado, registre-se, cadastre-se, inscreva-se, aqui abaixo do meu nome tem um retângulo vermelho, clique ali, inscreva-se em nosso canal. Dessa maneira você estará recebendo avisos toda vez que eu colocar um vídeo novo no canal, você será avisado em primeira mão. E compartilhem com seus amigos, divulguem essas nossas videoaulas. Isso é o que nos dá motivação para continuar desenvolvendo e postando essas aulas aí para vocês se divertirem. Ok? Obrigado pela atenção e até uma próxima aula. Tchau, tchau!